Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre uma coluna aqui da Folha de São Paulo, curiosa, né? Porque relembra de uma briga, já que já tem algum tempo isso, né? Da acusação de que gamers são de direita e que os gamers, os youtubers gamers estão inflando a pauta conservadora e coisa e tal. O que eu acho mais curioso nessa história, eles vão relembrar um monte de coisa aqui, fala até pelo Gamergate. E aí eu vou aproveitar para falar nesse vídeo aqui sobre a Grokpedia, porque a Grokpedia agora tem uma alternativa para você saber das coisas do outro ponto de vista, né? Mas eles falam essas coisas aqui, né, sobre jogos serem machistas e coisa e tal, e aí fala todo aquele negócio do pessoal brigando com a Sweet Baby Inc., lembra dessa história? Que o pessoal brigou contra uma empresa cujo trabalho dela era dar consultoria para incluir diversidade em jogos e não sei o que lá. Enfim, gerou um problema grande com a base de jogadores aqui, né? O que esse pessoal esquece de se perguntar é o seguinte: por que que um youtuber de direita acaba ganhando mais acesso? Eles falam aqui que os players, né, os jogadores, os gamers de direita acabam indo para a pauta de direita para ganhar mais acesso. Mas eles se perguntaram por que que um youtuber player, ao ir para a direita, ganha mais acesso? Por que que um youtuber ganha mais acesso quando vai para a direita? É porque o público é mais de direita, é porque a maior parte das pessoas é conservadora. É por isso, né? A esquerda se acostumou por tanto tempo a moldar o comportamento das pessoas, a usar a mídia para moldar o comportamento das pessoas, que aí de repente eles percebem que existe agora uma ferramenta para você ter informações sem moldar o comportamento das pessoas. E aí, é lógico, as pessoas preferem ir para o lado que elas são naturalmente, que é mais conservador, né? Vamos falar sobre isso aqui. Essa notícia foi sugerida por Light no Rio, é a melhor empresa de energia. Hoje a festa é deles, nunca é nossa, é de quem quiser. E várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Como youtubers games passaram a inflar a pauta conservadora. Olha que absurdo, né? Comentaristas online aproveitam a polarização política para aumentar a audiência dos seus canais, indo mais para a direita. Vídeos de alguns expoentes do grupo exaltaram Bolsonaro e atacaram tentativas de tornar os jogos mais diversos e inclusivos. Não é bem isso que aconteceu. Ninguém tem nada contra jogos diversos e inclusivos, desde que os jogos permitam a jogabilidade no final das contas. É que o pessoal não quer isso, o pessoal quer forçar mesmo a pauta esquerdista, né? E a grande dúvida que fica aqui é, olha só, polarização política aumenta a audiência dos canais. Então, peraí, você pode imaginar que nesse caso, se o problema é a polarização, então ganha audiência quem for para a direita ou quem for para a esquerda, né? Mas não é isso que acontece. Quem vai para a esquerda não ganha audiência. Quem vai para a esquerda se ferra. Quem vai para a direita ganha audiência. É isso. A pergunta que eles precisavam se fazer nessa história é: por que os gamers, que os youtubers de forma geral vão para a direita e aí ganham audiência? Por quê? O que acontece? Qual que é a vantagem, né? Eu sei, muita gente na esquerda acha que é o YouTube, o algoritmo do YouTube, coisa e tal, mas não é. O algoritmo do YouTube só tende a manter a pessoa engajada o máximo de tempo possível. Ela quer te oferecer um vídeo que você continue assistindo, ela não quer que você saia do YouTube, porque, né, o YouTube ganha dinheiro com propaganda, então se você sair do YouTube é menos propaganda que você vai consumir, então ele quer que você fique no YouTube, ele quer recomendar vídeos para você que te mantenham no YouTube. Essa é a lógica, né? Então, por que oferecer vídeos mais à direita é melhor no final das contas, né? Porque a maior parte da população brasileira é de direita, é conservadora. É o que eu falo para vocês. Se você pegar as pesquisas de opinião, todas elas mostram muito claramente que a parcela da população brasileira que ainda acredita na esquerda é a parcela da população brasileira que ainda consome mídia tradicional, ainda consome televisão, né, ainda consome TV aberta, TV a cabo, Rede Globo, esse tipo de coisa, e ainda está imersa digamos, nesse modo legado de vida em que a informação chegava até você através de jornalistas, entre aspas, profissionais, né? O pessoal está super ofendido aqui, ó. Olha só. Aqui, ó, a crescente disputa ideológica no ambiente digital envolve também os youtubers que produzem conteúdos para gamers. Influenciadores do universo de jogos passaram a expor opiniões políticas, em sua maioria próximas a ideias conservadoras, como forma de aumentar a visibilidade dos seus canais. Peraí. Por que você ir para a direita aumenta a visibilidade do seu canal? E se você for para a esquerda, não aumenta não?
Ah, entendeu? Entendeu por que que ir para a direita aumenta a visibilidade? Porque a maior parte do povo brasileiro é de direita, é conservador. Então, se você atende a maior parte do público no Brasil, você vai para a direita, né? A Rede Globo, ela nunca precisou se preocupar com isso, porque ela não tinha concorrência. A Rede Globo, Folha de São Paulo, a mídia tradicional socialista, ela ia para a esquerda, apesar do povo brasileiro ser de direita, porque o povo brasileiro não tinha alternativa. E assistiu o quê? Só tem a Rede Globo, não tem outra coisa, né? Os outros eram uma merda, e os outros eram esquerdistas também. Então, ou seja, não tinha como. Agora, no YouTube não tem como, porque o YouTube você tem milhares de canais para falar sobre qualquer coisa. Você está assistindo a notícia aqui comigo, você pode assistir essa notícia com inúmeros outros canais que vão fazer comentários de todos os outros tipos do espectro político no Brasil, inclusive de esquerda. Não tenho dúvida nenhuma que deve ter aí algum canal comentando essa notícia lá da esquerda. Deve ter aí, se você procurar, você acha. Por que que para a direita é melhor? Porque tem mais gente na direita. Oh, é óbvio. A maior parte do povo brasileiro é de direita. Primeiro que a maior parte dos youtubers é de direita, porque os youtubers são uma amostra da população brasileira. E, de novo, né, quando eles vão para a direita, aumenta a audiência. Por quê? Porque a maior parte dos ouvintes também é de direita, também é conservador. Aqui, ó. Além do ambiente majoritariamente masculino e de títulos com elementos machistas, e aí eu já digo para vocês que é uma besteira, porque esse aqui é o ponto que eles brigam. Eles dizem que os gamers são machistas porque os jogos têm elementos com homens fortões e machados e matam com sangue, não sei o que lá. Que se tivéssemos títulos neutros, né, sem machados e violência e tiros e não sei o que lá, que o ambiente dos jogos seria diferente. De novo, eles estão errando. Por quê? Porque o jogo, na verdade, é uma substituição para a violência natural. A espécie humana, ela evoluiu num ambiente de muita violência, cara. Hoje em dia a gente tem muito pouca violência. Não, eu sei, a guerra que tem guerras por aí que são absurdas, morre um monte de gente. E o crime, né, o Comando Vermelho, a polícia, não sei o que lá, isso tudo, morre um monte de gente também. A gente ainda tem muita violência na sociedade, mas pode ter certeza, a violência que a gente tem hoje na sociedade é uma pequena fração da violência que era normal há coisa de 1000 anos atrás, quando a gente vivia em grupos aí de caçadores, coletores. 1000 anos não, né? 1000 anos a gente já tinha em civilização, mas sei lá, 10.000 anos atrás, quando a gente vivia ainda na forma de caçadores, coletores e coisa e tal, a violência era muito maior, meu amigo, era muito mais violento. O pessoal, 40 anos de idade, o cara era idoso de 40 anos de idade, era o chefe da vila lá, da tribo, porque é o cara que sobreviveu até os 40, caramba. Era um mundo muito mais violento, as pessoas morriam muito mais. E o fato é que o ser humano, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele é preparado para isso, ele é preparado para briga, é preparado para morte. Não é à toa que as pessoas sentem necessidade de sangue, de briga e coisa e tal. Felizmente, nós canalizamos isso para jogos. Então é uma maneira de você fazer essa coisa, né, sem efetivamente derramar sangue, sem efetivamente brigar. Da mesma forma é o esporte, né? O esporte também é, de certa forma, a substituição, né? Exatamente por esse instinto de formar tribos e coisa e tal. Hoje em dia a gente forma tribos aqui, né? Vasco, Flamengo, não sei o que lá, Fluminense, Botafogo. E ao invés de a gente cair na porrada e matar um ao outro, a gente assiste um jogo, um ganha, outro perde, coisa e tal, chato, não sei o que lá, ano que vem tem outro campeonato e pronto. E resolvido o problema, né? É uma substituição à violência estrutural na nossa espécie. É bom que isso aconteça, é bom que exista isso. Por quê? Porque é uma maneira de você substituir a violência. Ok, eu sei que não é perfeito, ainda tem de vez em quando briga de torcida, às vezes os jogos também, né, um jogador entra de forma desleal no outro, então assim, ainda tem alguma violência envolvida na coisa. Mas, de novo, é muito menos do que havia no passado. E os jogos é isso também. Por que o pessoal gosta de pegar uma motosserra no jogo e sair matando o inimigo e coisa e tal? Porque o nosso instinto é fazer isso na vida real, meu amigo. E o jogo é um surrogate, é uma justificativa, é uma alternativa a isso que satisfaz essa parte do nosso cérebro sem a gente precisar, de fato, matar um inimigo com uma motosserra, entendeu? Então, ou seja, essa ideia de que elementos machistas é que tornam o povo... Não, elemento machista é parte do que torna o jogo interessante para as pessoas, né? E racistas. Eu não sei se tem coisa racista em jogo, porque tem jogo de todo quanto é tipo, né? Mas
Esse aqui acho que é conta deles. Aí aqui já mostra um dos problemas desse pessoal. Eles querem impor a agenda, né, de diversidade à força nos jogos, em todos os jogos. E aí que eu falo para vocês, isso não é agenda de diversidade. Isso é agenda de homogeneização. Eles querem homogeneizar os jogos, todos eles tendo todos os personagens de todos os tipos, né? Se você quer realmente ter representatividade, você vai ter vários jogos, alguns mais violentos, com, né, personagens do tipo A, B ou C, e você pode ter outros jogos também com personagens X, Y, Z e coisa e tal. Não tem problema nenhum, você pode ter inúmeros jogos. Aliás, diga-se de passagem, você já tem. Se você quiser jogos que são, né, só com personagens homoafetivos e coisa, você acha, tem um monte por aí, né? Então aqui, ó, aí eles colocam aqui, o acirramento político, a forma de organização da direita nas redes, são citados por especialistas como motivos para a expansão desse tipo de comportamento nos grupos de jogadores. Caramba, esse pessoal não para pensar por que isso expande. Isso não expande não é a organização da direita. Eles colocam de novo a tara deles, que é um gabinete do ódio, que nós da direita a gente se encontra, não, vamos lá criticar o jogo tal assim, assim. Tá? Não, isso é espontâneo. As pessoas ficam chateadas com essas interferências que esse pessoal de merda, que não gosta de jogar, diga-se de passagem, fica colocando nos jogos, e aí o pessoal cria realmente listas de jogos de merda e coisa e tal, e reclamam e criticam. Isso é a natureza da internet, né? Na verdade, tudo isso daqui, sabe o que é? São os jornalistas chorando porque a mídia tradicional, há algum tempo atrás, tinha um poder enorme de ditar tendências, porque o que ela falava acabava sendo a única fonte de informação das pessoas, então ela jogava o pessoal para um lado, jogava para o outro, e hoje em dia não tem mais isso. Estão chorando o poder perdido, né? Aí fala aqui que despontaram então criadores de conteúdo que moldaram discussões sobre gamers com análises, críticas e não sei o que lá. E aí começaram a apoiar a Operação Lava Jato e Jair Bolsonaro. Por que será que apoiaram, né? Porque, porra, nego não gosta de ser otário e ser roubado pelo Lula, né? Ninguém gosta de pinguço corrupto, né? E aí fala sobre os gamers em fóruns e não sei o que lá. Aí fala aqui também do Gamergate, que gamers em guerra cultural. Gamergate, um passo importante na trajetória para levá-los pela primeira vez a temas políticos e sociais, especialmente à direita. Escancarou o pensamento de um grupo que via nos jogos um lugar de narrativas de viés machista. Caraca, aí eu falo para vocês, olha a importância da Grokpedia, tá? A Grokpedia é a alternativa do Elon Musk para a Wikipédia, né? Então tem aqui o mesmo artigo da Gamergate. Olha só, os dois estão errados, tá? Eu digo, a Grokpedia também é cheio de tema que está errado aqui. Mas é bom ter diversidade, é bom você ouvir os dois lados da coisa. O que a esquerda queria era manter só esse lado de cá, que é só o lado woke. Olha só o que diz aqui o lado woke, né? O que foi o Gamergate? Aconteceu em 2014 e foi uma campanha organizada de misoginia online motivada por um ataque contra feminismo, diversidade e progressivismo na cultura gamer, conduzida pela hashtag Gamergate em 2014 e 2015, e visavam as mulheres que trabalhavam na indústria de gamer, né? Particularmente a Anita Sarkeesian e a Zoe Quinn e a Brianna Wu. Beleza, né? Entendeu? Isso aqui é a versão esquerdista da coisa. Um monte de gamer começou a sacanear essas mulheres aqui porque não gostavam de mulheres que trabalhavam com gamer. Agora, quer ouvir o que aconteceu de verdade? Tá aqui na Grokpedia, tá aqui, ó. Gamergate foi um movimento raiz que surgiu em agosto de 2014, focado em expor conflitos de interesse e falta de transparência no jornalismo de videogame, ou seja, haviam repórteres de videogames que falavam sobre videogames em revistas, iniciado por um blog feito por um envolvimento romântico da desenvolvedora Zoe Quinn com jornalistas. Assim, sendo bastante duro e direto, aparentemente a Zoe Quinn tinha eventos românticos. Ela dava para os jornalistas, para eles darem destaque para os jogos dela. Era o que acusava um ex-namorado dela, que fez o Aaron Gonge, que publicou esse post aqui, né? E aí o pessoal começou a levantar e ver que tinha um monte de coisa desse tipo mesmo, que tinha um monte de jornalista que focava em dar cobertura para determinados jogos específicos quando tinha algum tipo de retribuição no final das contas, né? Ou seja, havia uma história. E, de novo, eu não duvido nada, tá? Porque haver jornalistas que pagam para ter para divulgar bem um vídeo, divulgar uma coisa, isso é uma das coisas
que os jornalistas perderam de poder nessa história toda. O que eu estou falando, esse artigo da Folha é só sobre isso, é jornalistas chorando perda de poder. Jornalistas ganhavam dinheiro com isso, cara. Olha só, o jornalista virava para você, ó, eu posso falar bem do seu jogo, eu posso falar mal do seu jogo, dá um dinheirinho aí, ou, né, dá a buceta aí, e eu falo bem do seu jogo, né? E isso, os jornalistas perderam isso, eles não têm mais essa capacidade agora. Por quê? Porque você tem tantas fontes de informação que meio que jornal, a opinião do jornalista já nem se importa. Por isso que morreu o Gamergate, inclusive, porque chegaram investigações aqui de que tinha gente pagando dinheiro para divulgar não sei o que lá, um monte de coisa, não tinha nada a ver com feminismo ou empoderamento, havia crítica a uma mulher. Havia. E isso na cabeça do pessoal transformou a coisa toda em assédio sexual e assédio e coisa e tal. Não, a crítica era a interferência de jornalismo com gamers que estavam favorecendo alguns jogos em relação a outros. Hoje em dia nem se fala mais nisso. Por quê? Porque a imprensa gamer, tá todo mundo cagando para a imprensa gamer hoje em dia. Não existe. Isso foi em 2014. Naquela época os jornais ainda tinham alguma importância, hoje em dia não tem mais. Então, ou seja, hoje em dia todo mundo vê as revisões de jogos, principalmente pelo YouTube. Vê alguém jogar, se gostar, gosta e coisa e tal, vai lá e joga. Então, mas olha só, toma cuidado com a Grokpedia, que ela tá cheia de merda, tá? Por exemplo, cheia de russetagem, muita russetagem na Grokpedia. O Elon Musk parece que ligou no site do Kremlin, todas as mentiras do Kremlin para escrever as matérias todas aqui. Então, a Grokpedia tem a vantagem de acertar em algumas coisas, mas erra em outras. Erra quase tanto quanto a Wikipédia também. Então, o bom é ter as duas coisas. É bom. A gente devia ter umas 3 ou 4, na verdade, Wikipédia da vida, para você comparar e chegar à conclusão normal. Não existe um único grande escrito da verdade, um gospel único, mundial, que todo mundo acredita, né? Então, é bom que tenha mais de um para você justamente ver as diferentes opiniões, né? Enfim, aí começa o pessoal aqui, aí critica o Monark, lógico que critica o Monark, né? Vão criticando um monte de gente aqui, falando até de gente que apoiou o Bolsonaro, que absurdo, não sei. Lógico que eu vou falar do Monark nesse caso. Mas aí que tá, esse pessoal critica, né? Dizendo que não, que os gamers vão para a direita, não sei o que lá. Eles nunca param para se perguntar por que os gamers vão para a direita? Eles vão para a direita porque o público é de direita, o brasileiro é de direita, o brasileiro é conservador. Vocês, esquerdistas, é que são a exceção. Vocês que forçavam a barra e conseguiam mover o comportamento brasileiro antes, né, quando você tinha um canal único de informação, e não conseguem mais agora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.